E aí, gente, beleza? Vamos começar aqui então a nossa quinta parte do nosso estudo de temperatura. Vou tentar ser mais breve aqui, porque eu quero falar das 3 escalas aqui, então às vezes seja um pouquinho maior. Então, bora pro vídeo. Vamos começar aqui, gente, com a mais utilizada de todas, a escala Celsius. A origem dessa escala foi dada pelo modelo proposto pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Primeiramente, vamos lembrar que, para se formar uma escala, eu preciso de no mínimo 2 pontos fixos de referência, certo? Já viu isso? Assim, Celsius escolheu para esses 2 pontos de referência 2 pontos fixos fundamentais. Um como ponto de gelo, ao qual ele deu o valor numérico de 0, e o segundo como o ponto de ebulição da água, ao qual ele deu o valor numérico de 100. Temos então a escala baseada em 2 pontos de referência. Observe que essa é uma escala centígrada. O que isso significa? Significa que há 100 unidades entre esses 2 pontos de referência, de 0 a 100. Agora, aproveitando o gancho aqui, a escala Kelvin também é uma escala centígrada, como a gente vai ver. Já a Fahrenheit, não. Beleza? Então, deixa eu abrir aqui outro. Isso. No caso da escala Fahrenheit, vamos lá. Quais seriam então os 2 pontos de referência tomados por ela, para a gente formar ela? Diferentemente de Celsius, Fahrenheit não tomou os 2 pontos fixos fundamentais da água. No caso, ele escolheu. Observe que eu estou dizendo, ele escolheu. Lembra? Toda a escala é formada por um conjunto numérico de valores tomados de forma aleatória. Então, os pontos de referência que ele escolheu foram, vamos lá, primeiro, o estado de uma mistura de gelo mais cloreto de amônia. Primeiro ponto. Assim, então, ele pegou o seu termômetro, imagina, foi lá e pôs este em contato com a mistura. E ele observou uma variação volumétrica que se projetou lá no capilar, a uma dada altura do termômetro lá. E esse foi então o primeiro ponto que ele observou. E ele escolheu um valor numérico para essa marcação como sendo o primeiro ponto de referência, idêntico numericamente ao escolhido para a escala Celsius, ou seja, ele tomou esse valor numérico de 0. Mas atenção, olha só, não confunda os 2 pontos de referência tomados pela escala com os 2 pontos fixos da água. Celsius escolheu os 2 pontos fixos da água como sendo seus 2 pontos de referências para a formação da sua escala e os numerou como sendo 0 e 100. Fahrenheit escolheu 2 pontos de referências não como os da água, mas o primeiro, como vimos, o estado de uma mistura de gelo mais cloreto de amônia. E aqui ele deu o mesmo valor numérico adotado pela escala Celsius, como sendo o seu ponto de referência numericamente igual 0. O segundo ponto de referência escolhido por Fahrenheit foi o estado de temperatura do corpo humano. Para esse estado, esse ponto de referência, ele deu o mesmo valor numérico que a escala Celsius adotava para o segundo ponto de referência, ou seja, 100. Beleza? Vamos passar aqui. No entanto,
Observe que as referências da escala Fahrenheit não são a água. Mais tarde, no entanto, a água iria passar a ser a referência. Assim, a escala Fahrenheit passa a tomar como pontos de referência para si os pontos fixos fundamentais da água, ponto de gelo e ponto de ebulição. Só que não tomou os valores de 0 e 100 para esses pontos, senão seria um plágio da escala Celsius, beleza? O que ela fez foi achar a sua própria numeração, os equivalentes àqueles dois pontos fixos fundamentais da água. Por fim, a escala Fahrenheit passa a adotar seus dois pontos de referência como sendo também os dois pontos fixos fundamentais da água, mas com equivalentes numéricos relativos à sua origem. Assim, então, a gente acha que 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit, beleza? Vamos ver então agora uma relação entre as escalas Celsius e Fahrenheit. A gente já aprendeu então cada uma delas, e a gente vai agora então explicar como que funciona o processo de conversão entre essas escalas, beleza? Vem aqui para a tela comigo, e eu vou mostrar para vocês esse esquema, como que você faz isso. Eu vou abrir aqui, apagar essa tela aqui, para a gente poder escrever aqui, ó. Beleza, então a gente tem um esquema aqui da escala Celsius e da escala Fahrenheit, conforme a gente determinou. Como que a gente vai fazer isso então? A gente vai fazer uma regrinha de 3 simples, bem básica. A gente vai fazer então simplesmente as subtrações entre estados de temperatura. Olha só, eu vou montar aqui, ó. Então vou pegar o estado de 100, topo da escala Celsius, vou subtrair daquela temperatura que eu quero obter, que seria esse, então, nesse estado, beleza? Vou dividir para um próximo estado que eu quero comparar, que seria o estado aqui ao estado de baixo que eu conheço, ou seja, C menos 0. Então, olha só, como que foi o processo? Eu vim aqui, fiz essa subtração, depois eu venho aqui e faço essa subtração, nessa ordem. E do mesmo jeito eu tenho que obedecer a ordem para o outro lado. Eu pego aqui e aqui. Beleza? Então vamos montar. Isso aqui então me dá uma proporção, E a gente resolve ela. Essa equaçãozinha depois. Montando do outro lado, agora para a escala Fahrenheit, como que vai ficar? Na mesma ordem. O topo 212 menos a temperatura que eu quero relacionar, dividido pelo mesmo processo. Vamos manter a ordem. Então é a temperatura que eu quero menos a base, que é 32, beleza? O processo aqui agora é simplesmente resolver essa regrinha de 3 aqui, bem tranquilo. Eu vou dar uma pausa aqui e já volto com a solução. Então olha só o que a gente obteve, A gente fez a nossa regrinha de 3 aqui, E ao resolvê-la, o que a gente obteve? A gente obteve essa equação aqui de conversão. O importante aqui, gente, é que você observe o quê? É que você não precisa de decorar isso aqui, O que você precisa é lembrar o quê? Que você está resolvendo uma regrinha de 3. Simples. Resolvendo-se isso tranquilamente, a gente chega a essa expressão. Então você não precisa de decorar isso aqui, Porque daqui a um ano você não vai lembrar disso, Mas isso aqui você não esquece. Fazer uma regrinha de 3 simples. O fato é, você sempre deve manter a ordem. Se você começou de cá de um jeito, faça de cá do mesmo jeito. Observação. Olha só. Vamos supor. Tenho 0, 100. Aqui 212. 32, E aqui é a nossa equação que eu quero. Se eu fiz isso e isso
Mas eu poderia ter feito isso e isso. Não importa. O que eu devo lembrar é o quê? Que se eu fiz essa ordem aqui, daqui também tem que ser a mesma. Essa sobre essa. Beleza? Então, o que você tem que manter é a proporção da operação. Beleza? Então, tranquilo. Vamos passar para frente aqui. Agora, o seguinte. Olha só. Falamos que a escala Celsius é uma escala centígrada e que a Fahrenheit não. Então, a variação da escala Celsius é uma unidade. Ou seja, de 0 a 100 eu tenho 100 unidades. Já a escala Fahrenheit não. A variação de 212 para 32 são 180 unidades. Então, como que eu poderia ter uma relação aí de conversão entre essas duas escalas para analisar a variação de temperatura? Tranquilo, a gente pode usar o mesmo processo que a gente fez anteriormente para obter a equação de conversão. Só que aqui a gente vai estar obtendo uma relação para a variação de temperatura de uma escala para outra. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só como que vai ficar. O mesmo processo. Vou tomar uma ordem daquela minha regrinha de 3 simples, né? Resolvendo isso, chegamos à nossa seguinte relação, que relaciona diferença de temperatura entre a escala Celsius para a escala Fahrenheit, beleza? Se eu tenho lá 10 graus de variação na escala Celsius, corresponde a quantos graus de variação na escala Fahrenheit? Usa esse esqueminha. Lembre-se de manter a ordem dos termos nas suas operações. Aquela que você escolher, mantenha para os dois lados, beleza? Vem comigo. Vimos que todo corpo, quando em dada temperatura, irá possuir uma energia térmica de vibração, partículas, moléculas. Há de se pensar então se existe uma temperatura na qual esse estado de vibração seja nulo, ou seja, não existe vibração. E o fato é que não existe. Não existe tal estado de agitação nula, ou seja, que a energia cinética seja nula. O que existe é um estado de agitação mínima, e nesse existe um mínimo de energia cinética. É o que chamamos de energia de ponto zero, ou seja, a energia para o estado de mínima agitação. Então, a temperatura que corresponde a esse estado de mínima agitação é chamada de zero absoluto. Beleza? Ficou claro então o que é o zero absoluto? O limite inferior de temperatura de um sistema no qual temos o menor estado de agitação daquelas partículas. Então, gente, vem aqui, eu vou mostrar nesse esqueminha agora. Eu já havia mostrado na aula anterior, mas eu vou chamar ele aqui agora de novo para a gente poder verificar essa energia mínima de agitação das moléculas. Beleza? Vamos lá, eu vou injetar aqui uma quantidade de moléculas e observar o que vai acontecer com o estado de agitação das mesmas ao abaixar a temperatura. Eu vou tentar levar a temperatura a zero para a gente ver o que acontece com o movimento dessas moléculas, beleza? Vamos lá, então vamos injetar aqui. Eu vou injetar essas roxinhas aqui primeiro, que elas possuem uma certa massa. E vou injetar agora umas de massa menor. Beleza, observe que as massas menores possuem um movimento um pouco mais rápido. Isso é por causa da energia cinética. Pela fórmula lá, a gente vai ver que para a energia ser constante, né, então ela necessitará ter uma velocidade um pouco maior, porque a massa dela é menor, beleza?
Tranquilo. Vamos lá, agora a gente vai abaixar a temperatura. Observe que a minha temperatura ali no alto, no termômetro, está caindo. Observe o movimento das partículas, o que está acontecendo. A gente vai começar a perceber que está diminuindo. Já é bem visível, certo? Quando a gente chegar a zero, vamos ver o que vai acontecer. O que é o esperado pelo que a gente viu? É que a energia mínima de vibração não seja nula, né? E é o que a gente vai verificar. Observe, a gente já está a 1 Kelvin e ainda existe movimento. Estamos chegando agora a 0 Kelvin, o zero absoluto. E ainda existe um mínimo de vibração, de movimento entre essas moléculas. Beleza? Observe que as roxas de massa maior se movem mais lentamente do que as alaranjadas de massa menor. Então, a gente pode observar aqui, né, que toda substância, então, ela possui um mínimo de energia vibracional, ao qual a gente chama esse estado de zero absoluto. Há de se pensar, então, que para toda substância exista um zero absoluto específico. Mas na prática, como o valor médio desses resultados é praticamente idêntico, né, para efeito de cálculo ainda, considera-se que é um valor único para todas as substâncias. Beleza? O zero absoluto. Vamos falar agora da escala absoluta. A escala Kelvin. Como que esse cara aqui, Lord Kelvin, fez a sua escala? Inicialmente, ele fez um experimento. Para isso, ele utilizou um gás a volume constante. Observe que eu falei, usou um gás no experimento. Mas aí, ele testou o gás 1, depois o gás 2, testou assim uma série de gases, todos a volume constante. No final, obteve-se um resultado médio semelhante para todos esses gases. Beleza? Nesse experimento, ao variar a pressão do gás e mantendo o volume constante, verificou-se que, por extrapolação, que quanto mais baixa era a pressão, cada vez mais baixa era a temperatura. Lembrando que a nossa equação termométrica é uma equação de primeiro grau, como a gente viu, e que a substância termométrica, no caso aqui o gás, tem sua grandeza termométrica, no caso aqui a pressão, variando de forma uniforme com a variação de temperatura. Isso a gente estudou nas aulas anteriores. Beleza? Então a gente pode propor aqui uma extrapolação dessa equação termométrica, ou seja, da nossa equação de primeiro grau. E aí então buscar a temperatura que corresponde ao ponto onde a pressão fosse nula. Então, eu estou projetando aqui no meu desenho, né, quais são aqueles pontos onde a pressão seria nula. Qual seria a minha temperatura correspondente para o gás 1, para o gás 2, o gás 3. O resultado foi que, para uma pressão nula extrapolada, teve-se, em média, para diversos gases testados, a temperatura de menos 273,15 graus Celsius. Para efeito de conta, né, esse resultado ele é arredondado para 273 graus Celsius negativos. Beleza? Vamos passar aqui a escala Kelvin então em si. Observe então que o nosso experimento teve origem na escala Celsius. Esta temperatura de menos 273 graus negativo foi então numerada com o valor de
0 aqui, ó, na nossa escala Kelvin, beleza? Além disso, fixou-se que essa nova escala iria variar na mesma unidade de variação da escala Celsius, ou seja, é também uma escala centígrada. Logo, usando essa escala Kelvin, se eu for do 0 Kelvin até o ponto de gelo porque a gente conhece aqui na nossa escala Celsius, encontraremos uma variação nessa escala igual à variação da escala Celsius. Fica fácil então de perceber assim que na escala Kelvin o ponto de gelo é 273 Kelvin e o ponto de ebulição 373 Kelvin. Isso por quê? Porque a escala Kelvin é uma escala centígrada também, assim como a Celsius. Ela foi baseada na escala Celsius. Para finalizar aqui, vamos ver então como que fica a relação de conversão entre essas duas escalas. Assim como a gente fez da Celsius para Fahrenheit, vamos usar o mesmo processo de regrinha de 3 simples para obter uma equação de conversão. Beleza? Como que vai ficar então esse nosso esqueminha? A gente vai fazer o mesmo processo. Qual vai ser a operação? Eu vou colocar um termo A sobre um termo B, que deve ser igual a um termo A' sobre B'. Beleza? Mantendo as proporções. Beleza? Eu vou pegar esse lado aqui para a gente poder, para ficar mais visível, né? Vamos lá. Vou pegar uma corzinha aqui para não embaçar muito o nosso desenho. Qual que vai ser a minha regra que eu vou fazer? Eu vou fazer este... não tá legal, deixa eu trocar a cor aqui. Eu vou fazer este menos sobre este. E então devo igualar a este sobre este. Beleza? Ou seja, o que é o A? 100 menos 0 sobre, o que é o B? 0 menos 273. Vamos então obter uma proporção igual para a escala Kelvin. Qual que vai ser a minha operação? No mesmo sentido. 373 menos 273 sobre o B', que é? Mesma regra, 273 menos 0. Como que ficou a conta? Sobre 273. Observe, as proporções são iguais. Beleza? Então, isso aqui, se eu fizer essa mesma operação com valores aleatórios, que é os que eu quero achar, por exemplo, Kelvin em uma temperatura Celsius, a gente vai obter a nossa equação de transformação. Se eu fizer então essa operação aqui, eu vou chegar ao meu resultado final, uma equação de conversão, conforme esse resultado aqui, beleza? Bem tranquilo e observe, não preciso decorar isso aqui. Aplique a sua regrinha de 3 simples ao sistema aqui, simplesmente mantendo a ordem das suas operações para as duas escalas, tanto para uma quanto para a outra, beleza? Então, gente, finalizamos aqui essa aula sobre temperatura. É importante que você tenha sempre em mente que temperatura nada mais é do que um estado de agitação térmica em que as moléculas partículas de um corpo se encontram. De tal forma que, se dois corpos em estados térmicos de agitação diferentes, ou seja, temperaturas diferentes, forem postos em contato, haverá transição dessa energia de agitação do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura de forma espontânea, até que as temperaturas se igualem. Beleza? Lembra lá,
temperatura relaciona-se com energia. Lembra disso? Então, energia cinética de agitação. Beleza? Nos próximos vídeos, vamos começar agora a estudar como se dá os processos de transferência dessa energia térmica entre os corpos. E que agora a gente vai passar a chamar essa energia de calor. Como isso influencia o estado físico dos corpos? Então, gente, agora aproveita que você está dominando o conteúdo, vai lá na minha lista Mesão de Física 2, deve estar aqui no link abaixo do vídeo, aqui no rodapé, e procura os vídeos relacionados à Física 2 Temperatura, para fechar o conteúdo, beleza? Bom estudo a todos, um abraço e até as próximas aulas. Fui!